Clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruissi portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Bem-vindos, amigos da comunidade Divina Família Maurícia. Hoje é um dia mais que especial, pois a gente está se reunindo para refletir sobre a palavra de Deus. Então, eu sou o irmão Jorge André, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês neste domingo, dia 5 de maio, sexto domingo de Páscoa, e eu quero refletir sobre a leitura dos Atos dos Apóstolos. Você pode abrir também a sua Bíblia no capítulo 10, versículo 25 a 48, e também aproveitar esse momento em que nós vamos refletir para elevar as nossas preces pelos pedidos de oração da nossa comunidade e por todos aqueles que acompanham o canal. Como diria São Padre Pio, a oração é a mais indestrutível base de todas as obras. Então, deixa a gente saber nos comentários o seu pedido de oração para que as nossas preces possam servir como fonte de consolo e esperança. Agora eu passo a palavra para a nossa querida irmã Itaíne, que nos guiará na leitura deste texto sagrado. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro. Caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: Podemos, por acaso, negar a água do batismo a essas pessoas que receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, irmãs e amigos da comunidade Divina Família, eu sinto que Deus se fez presente aqui nesse momento, porque quão maravilhoso é a presença de Deus quando há o encontro entre dois cristãos tementes a Deus. Jesus já havia avisado, quando ele passou por aqui, que onde houver duas ou mais pessoas se reunindo em seu nome, ele estará lá. Nesse texto, Pedro é um judeu e era o mais velho dos apóstolos e aquele que claramente Jesus tinha concedido algum tipo de liderança. Ele é confrontado com a experiência de ter que aceitar e interagir com um estrangeiro, Cornélio, que era um homem de fé, um centurião romano, mas que buscava a Deus com sinceridade. Essa
era uma situação que era impensável naquela época. Pedro e Cornélio são dois mundos distintos. Pedro é um cristão, Cornélio era um gentil, estrangeiro. Os judeus evitavam contato com os gentios. Nos tempos antigos, as barreiras entre diferentes grupos sociais eram extremamente rígidas, quase inflexíveis. Judeus e estrangeiros eram separados por leis e tradições, raramente se misturavam. E o encontro entre eles simboliza uma reconciliação. O Cornélio é um homem gentil e humildemente ele se prostra, ele se curva diante de Pedro para reconhecer a sua autoridade espiritual. Mas Pedro, sabiamente humilde, ele rejeita essa idolatria e ele reconhece que ele é apenas um homem igual a qualquer outro. Mas Cornélio falou para Pedro sobre a sua visão. E nesse momento, o Pedro identificou aquilo ali era uma revelação do Espírito Santo. Deus tinha falado com aquele homem que estava na frente dele. E isso tocou profundamente Pedro, porque ele entendeu que estava diante de um seguidor de Cristo, independente da origem não judia de Cornélio. O que se desenrolou ali foi o encontro de duas almas que já testemunharam o Espírito Santo. E quando verdadeiros cristãos se encontram, o impacto da fé é inevitável. O Pedro respondeu ao testemunho de Cornélio com o seu outro testemunho sobre a unção de Jesus pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus. Ele destacou ter presenciado os feitos de Jesus na Judéia, em Jerusalém, incluindo a sua crucificação, a sua ressurreição ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Ele destacou que Jesus era o juiz dos vivos e dos mortos, ressaltando a importância da fé em seu nome, para receber o perdão dos pecados conforme testemunhados pelos profetas. Após essa conversa sincera, essa troca de testemunhas entre pessoas que buscavam a verdade, o Espírito Santo se manifestou sobre Cornélio e a sua família. Houve ali a presença de Deus. O Pedro, guiado por aquela visão, testemunhou o derramamento do Espírito Santo sobre eles, Cornélio e sua família, deixando os crentes que estavam presentes atônitos do poder de Deus agindo sobre aqueles que temem e praticam a justiça do Senhor. E diante desse testemunho divino, o Pedro reconheceu que não havia distinção entre eles e questionou então aos cristãos: nós podemos negar o batismo a essas pessoas que receberam o Espírito Santo, assim como a gente recebeu? E a partir daí ele ordena que fossem todos que estavam ali presentes batizados em nome de Jesus Cristo. E o batismo representa não apenas a aceitação na comunidade cristã, mas a decisão de se converter
ao cristianismo e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo num ato de profunda e sincera obediência a Deus e uma demonstração de fé pública. Amém? Louvado seja Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.